Fala pessoal, aqui é Matheus do canal de Produtor para Produtor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aí da série Plantando Conhecimento. E hoje, vocês lembram que a gente chegou a falar em vídeos anteriores aí a respeito da importância de um tratamento preventivo durante todo o ciclo da melancia aí? Pois é, mesmo a gente fazendo um tratamento preventivo bastante cuidadoso referente à nossa produção da safra aqui, a gente tá com a suposta entrada aí de uma antracnose junto com o míldio na nossa rocinha aqui. Então hoje a gente vai tratar a respeito disso no assunto. Vamos falar também uma sugestão de tratamento para esses problemas que a gente pode vir a ter aí. Só peço para você que tá acompanhando o canal aí, que tá acompanhando a nossa websérie aí, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, porque vou dizer mais uma vez, insistentemente aí, ajuda muito e contribui para que o YouTube consiga enxergar o nosso canal e levar a nossa informação aí para o maior número de agricultores possível aí. Então, sem enrolação e bora pro vídeo! Bora lá, bora começar do começo aí. Matheus, você falou na introdução aí que você suspeita que seja um míldio e uma antracnose aí. Mas por que você está falando que você suspeita? Vamos lá, muito claro. Tecnicamente, pessoal, o correto é sempre que a gente faça uma coleta, faça uma amostragem dessas folhas que apresentaram esse problema aí, que a gente envie para um laboratório, para daí a gente ter uma confirmação técnica a respeito de qual é essa doença que está afetando essa planta. Contudo, pessoal, é muito importante destacar, a gente na roça, principalmente quando a gente está falando de um ciclo de uma melancia, de um HF de um modo geral, de ciclo curto, a gente não tem esse prazo, até porque a doença ela é muito rápida nesses casos aí. A infestação ela pode multiplicar ali de forma quase que exponencial, que é assim que funciona essa propagação desses fungos aí, que é o caso dessas doenças aí, tanto o míldio quanto a antracnose aí. Então, a gente suspeita que seja o míldio e a antracnose em função das características que a gente viu na nossa roça aqui e eu vou apresentar para todo mundo aí, tá bom? Então, bora ver o vídeo aí pra gente ter uma noção um pouquinho mais clara do que está acontecendo na nossa roça aí e essas duas suspeitas de doença aí que a gente não consegue comprovar ainda, mas a gente já vai tratar porque a gente não tem o prazo, como eu acabei de dizer. É muito rápido a propagação dessas doenças e a gente precisa agir de forma curativa o quanto antes aí. Só esse aqui é um dos pés que a gente tá com a suspeita da antracnose aí, ó. A gente vê essas lesões circulares aí, né? Na verdade, nas folhas mais antigas, né? Da planta. Lembrando que aqui também ela já foi tratada, né, pessoal? Então, aparentemente está bem controlada. Vamos avaliar o desenvolvimento da planta aí agora. As lesões são bem características mesmo aí, ó. Pode ser ou a cercospora ou mesmo a antracnose, né? E pessoal, esse aqui é um dos pezinhos que a gente estava com a suspeita de poder ser uma entrada de um míldiozinho já. Não sei se a gente consegue, se tá dando para ver na câmera, mas a gente vê claramente uma clorosezinha aí, né? Alguns pontinhos meio que amarelados aqui ainda, né? E aqui a gente vê também, na verdade isso aqui ele já foi até combatido, tá pessoal? A gente já trabalhou com curativo aqui. A gente vê também aqui que aqui a gente teve aí, ó, a necrose de parte da folha perto da nervura, que é outro pé que tá próximo àquele, ó. Fica bem nítido mesmo aí. A gente tem uma leve clorose na folha. Um detalhe que é importante a gente destacar, pessoal, é o seguinte. Veja bem que a gente tem trabalhado aqui com um tratamento preventivo bem cuidadoso, que era justamente para a gente tentar prevenir a entrada dessas doenças. Mesmo assim, elas entraram. Então, veja a importância da gente estar trabalhando com esse tratamento preventivo aí. O que são essas doenças aí? Vamos por parte. Vamos apresentar essa primeira aí que vocês estão vendo o vídeo aí. Ela, aparentemente, ela pode ser dois tipos de fungo que ataca de forma comum a melancia aí, pessoal. Ó, essa lesão aí, que é essa
como que eu vou dizer, essa necrosezinha aí, esse pontinho preto aí, circular aí, que normalmente acontece nas folhas mais velhas da planta, ela normalmente ocorre ou na antracnose ou numa cercospora, que é muito comum ter esse tipo de característica aí, esse tipo de lesão na planta que está infectada por essas doenças. Já essas manchinhas amarelas aí, ó, que o nome técnico aí que o pessoal dá comumente aí é uma clorose. A gente vê essa clorose junto com essa manchinha aí, que é uma necrose aí, que vai até perto do nervo da planta ali, na verdade, né? Então, essas características aí já são características que são muito parecidas com o míldio. E a gente precisa levar em consideração também as condições climáticas locais aqui, que a gente está falando de uma cultura de inverno, onde a gente tem aí a temperatura mais amena e uma alta umidade que a gente tem encontrado, uma umidade relativa elevada. Isso aí, pessoal, é uma característica que tudo indica a ser um míldio, tá? Então é muito importante a gente agir rápido e de forma curativa aí agora, porque a gente estava agindo no preventivo, não funcionou e agora a gente vai precisar agir de uma forma curativa aí, que é para atender essas duas doenças aí, na verdade, né? Tanto a antracnose, que a gente está suspeitando que seja uma antracnose, mas também pode ser essa cercospora, e o míldio, que a gente também está suspeitando que seja um míldio. Afinal, a gente não mandou para laboratório, mas a gente não tem esse tempo. Se a gente não tem esse tempo para mandar para o laboratório, a gente já vai fazer o combate aí, porque a gente sabe que, ao que tudo indica, são doenças fúngicas aí. Como que a gente faz o tratamento dessas doenças fúngicas aí? Mas antes, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor, vai ser de uma forma bem superficial, tá, pessoal? Mas é pra gente entender como que funciona essa classificação desses fungicidas aí, na verdade. Vamos lá. Existem diversas classificações de fungicidas aí. Tem fungicida de contato, fungicida sistêmico, fungicida preventivo, tem um monte. Mas na verdade, cada fungicida ele vai ser mais específico para uma determinada doença ou para uma determinada cultura, ou mesmo dependendo até do estágio da cultura. É muito importante a gente destacar o seguinte: a gente vai precisar atuar em duas frentes aí. Por que duas frentes, Matheus? Por uma questão bem específica aí. A gente está falando de duas supostas doenças que, apesar de ser fúngicas, a gente precisa de tratamentos diferentes para cada uma delas. Então a gente vai falar aqui de dois tipos, para não estender muito o vídeo, a gente vai falar de dois tipos de fungicidas aí, que são os fungicidas sistêmicos e os fungicidas translaminares aí. Bacana, Matheus, vamos começar do começo para a gente não embolar. O que difere um fungicida sistêmico de um fungicida de contato aí, ou um fungicida translaminar? Vamos lá, pessoal. Basicamente é o seguinte: os fungicidas sistêmicos, ele tem uma capacidade de translocar dentro da planta. O princípio ativo, ele pode ser absorvido via sistema radicular ou pela folha mesmo, pelos estômatos ali, né? Então esse princípio ativo ele entra dentro da planta e circula dentro da planta. Esses são os fungicidas considerados sistêmicos aí. Ah, entendi, Matheus. Então, na verdade, o que determina se um fungicida é sistêmico ou não é a capacidade do princípio ativo circular dentro da planta. É mais ou menos isso mesmo, de uma forma bem grosseira para todo mundo entender, é isso. Só que cada princípio ativo, ele vai translocar dentro da planta de uma maneira, alguns mais rápido e outros de forma mais lenta. Isso é um outro indicador que a gente chama de log-P ou W. Esse indicador ele quer dizer o seguinte: quanto mais rápido esse princípio ativo circula dentro da planta, mais rápido ele vai combater essa doença fúngica aí, no caso aí, que é essa que é a função dele. Contudo, é muito importante destacar o seguinte: quanto mais rápido ele circula dentro da planta, mais efeito danoso ele pode causar na planta, porque na verdade ele circula rápido, ele vai conseguir atender, vai matar rapidamente esses fungos aí. Contudo, ele tem um efeito colateral que ele pode causar, no caso dos triazóis, por exemplo, aí, em uma época de florada, se a gente utiliza um triazol que é muito forte, que tem uma sistemicidade mais alta, ele vai, o que ele vai fazer? Ele pode causar abortamento de frutos, um enfesamento da planta como um todo ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a qual princípio ativo utilizar. Um outro ponto que é muito importante a gente destacar, pessoal, a utilização desses fungicidas sistêmicos de um modo geral, ela precisa ser
toda, como que eu vou dizer, precisa de um cuidado e de uma responsabilidade maior, porque esses fungicidas sistêmicos aí, ele tem uma, se a gente fizer uma utilização indiscriminada desses produtos, pode ser que esses fungos, dentro de pouco tempo, eles comecem a ter uma resistência maior a esses princípios ativos aí. Aí dentro de pouco tempo o remédio para de fazer efeito, o que é péssimo pra gente que está na agricultura aí, né? Pessoal, vamos entender aqui então, como que o princípio ativo aí dos triazóis agem dentro da planta aí, na verdade. O que acontece? A gente faz a aplicação do fungicida, a molécula, ela entra dentro da planta ali e vai circular dentro da planta, seja via sistema radicular, seja via foliar. E o que essa molécula vai fazer? Ela vai estar dando a volta dentro da planta ali, hora mais, hora menos, ela vai encontrar o fungo. A hora que ela encontra o fungo, o que essa molécula faz? Esse princípio ativo faz aí? No caso dos triazóis aí, ele gruda na parede celular ali do fungo ali e gera um distúrbio na parede celular, gerando esse distúrbio aí, consequentemente ele vai estar matando o fungo, vai atrapalhar no processo de divisão celular, vai bagunçar tudo dentro da parede celular da célula do fungo e vai matar o fungo. De uma maneira bem grosseira para todo mundo entender, é mais ou menos isso. E, então, no caso dessas doenças aí, da antracnose ou da cercospora, esse tipo de grupo químico dos fungicidas aí, que é o triazol, ele vai conseguir pegar muito bem, não vai ter muita dificuldade não. Contudo, para o míldio, esse tipo de mecanismo não funciona tão bem. E o que acontece então? A gente precisa de um outro princípio ativo, que no caso aí vai ser um princípio ativo, o grupo químico das acilalalinas, nome difícil. Bacana, Matheus, e como que esse grupo químico age dentro das plantas aí? Ele é um pouco diferente, apesar dele ser sistêmico, ele também vai ser absorvido ali na maioria das vezes ali via foliar ou até via sistema radicular mesmo. Ele vai estar circulando dentro da planta porque ele também é um fungicida sistêmico aí. Mas é o seguinte, a hora que ele encontra a célula do fungo, ele entra dentro da célula e causa um distúrbio dentro do núcleo celular. É diferente dos triazóis e ele é muito mais eficiente para atender o míldio. Daí a importância da gente entender como que são esses dois processos e por que a gente utiliza esses dois tipos de fungicidas sistêmicos aí. Matheus, eu preciso de entender isso tudo? Não, cara, você não precisa de entender não. Se você está disposto a ficar deixando sempre a sua roça na mão de vendedor aí, sem saber nem o que você está colocando na sua roça, você não precisa de saber não. Mas do meu ponto de vista aí como agricultor, eu acredito cada vez mais que a gente precisa saber desses dados aí e é muito relevante a gente ter acesso a essas informações. Então assim, pessoal, eu sei que é de uma forma meio grosseira, mas é pra gente conseguir entender. A ideia não é que ninguém seja um especialista, na verdade, a respeito desses fungos ou mesmo dessas doenças. Mas, na verdade, a gente precisa entender como que funciona o mecanismo de ação de cada um desses fungicidas aí e como que ele vai funcionar dentro da planta e, consequentemente, dentro da doença que a gente quer atacar aí. Tem um pulo do gato aí para a gente combater essa antracnose ou essa cercospora nessa fase de florada. A gente precisa utilizar um triazol, que é um fungicida sistêmico, aí, como a gente acabou de ver, com baixa mobilidade, que é justamente para não agredir tanto a planta, conseguir pegar o fungo, mas não agredir tanto a planta a ponto de ter um abortamento de fruto ou mesmo um enfesamento da planta aí. Então, trazendo isso aí para nossa realidade, a gente está aqui com o suposto ataque de uma antracnose ou a cercospora aí. Os fungicidas sistêmicos, em especial os triazóis, eles são muito eficientes para resolver esse tipo de doença. Eles conseguem atender muito bem essas doenças aí de uma forma muito efetiva. Contudo, eles não são tão eficientes para o controle do míldio. Daí a importância de a gente trabalhar com essas duas linhas aí, que embora sejam fungicidas sistêmicos aí, a gente está falando de fungicidas com princípios ativos diferentes aí. Resumindo aí, Matheus, deixa eu ver se eu consegui entender aí quais que serão os produtos que você vai usar e esses princípios ativos aí. Considerando que a gente está na florada, a gente está trabalhando aí com a Mistar Top ou com o Score para tentar segurar essa antracnose ou a cercospora, porque é o seguinte, eles são fungicidas sistêmicos com a baixa sistemicidade. Então o que acontece? Eles são, o princípio ativo deles é o difenoconazole e ele tem uma mobilidade mais baixa na planta. O que isso quer dizer? Ele não vai ser tão rápido para atuar contra uma doença
Contudo, ele não vai causar nenhum efeito colateral para a planta, que a gente chama de fitotoxicidade aí. Para o controle do mildio, a gente utiliza então o Ridomil Gold Bravo aqui, que a gente vai tentar controlar esse mildio aí, fazendo a rotação com o Revus. No caso do Revus, ele é um excelente produto para o controle do mildio. Por isso que a gente faz a casadinha aí entre o fungicida sistêmico, que é o Ridomil, que o princípio ativo é o Metalaxil, e o Revus, porque eles são fungicidas distintos aí, são princípios ativos diferentes, inclusive de classes diferentes. Por que a gente precisa fazer isso aí para a gente atender o mildio aí, pessoal? Como eu disse, esses fungicidas sistêmicos, ele tem esse problema aí de, se a gente utilizar ele de uma forma indiscriminada, o fungo pode se tornar resistente ao princípio ativo. Daí a importância da gente escalonar, da gente fazer essa rotação dos princípios ativos aí, para a gente não ter problema. Bacana, Matheus, acho que eu entendi então. Então o fungicida sistêmico, ele tem a capacidade de circular dentro da planta. E o translaminar, o que é esse fungicida translaminar? Ele é um pouco mais, ele é diferente do fungicida de contato pelo seguinte, ele tem uma capacidade de aprofundar um pouco mais dentro da planta. Ele não chega a ser um fungicida sistêmico, contudo ele tem essa capacidade de atuar em profundidade, o que não acontece com os fungicidas de contato. Vixe, Matheus, o vídeo de hoje foi técnico demais, cara. Você falou de fungicida aí, mas e aí? No final das contas, qual que é a conclusão? Qual que é o fungicida que eu devo usar? Vamos lá, pessoal. Como eu disse, tenho dito um monte de vezes, em agricultura não existe uma fórmula de bolo, pessoal. Então é muito importante destacar. A gente tem diversas ferramentas para nos apoiar aí como agricultores aí. Quanto mais a gente estuda e aprofunda tecnicamente do assunto, a gente começa a saber qual a melhor ferramenta utilizar de acordo com cada cultura, de acordo com o ciclo da cultura, com o tempo da planta, como que eu vou dizer ali, o estágio da planta, de acordo com o seu ciclo, de acordo com as condições locais e ambientais, de acordo até com a infraestrutura do próprio agricultor. Então a gente precisa estar ligado com relação a isso aí. Então são diversos os fatores aí. Quanto mais a gente estuda e entende tecnicamente o assunto, mais a gente vai conseguir utilizar uma ferramenta precisa para resolver o nosso problema de acordo com as condições locais aí. Pessoal, só para a gente não perder a linha aí, vamos acompanhando como que está o desenvolvimento da nossa safra de inverno aí. Vamos ver como é que está a nossa melancia Manchester aí, vamos ver como é que está o desenvolvimento da nossa melancia Liverpool aí. E vamos ver também como que está o desenvolvimento da nossa melancia Sweet Jane aí. Eu acho importante a gente destacar sempre, pessoal, a nossa melancia está atrasada, a gente sabe que ela está um pouquinho atrasada aí, em função das dificuldades que a gente tem enfrentado climáticas aí. Vou até apresentar um videozinho aí a respeito agora, mostrando como que essa oscilação térmica aí tem sido elevada aqui. Fala pessoal, estamos aí de novo. Chegamos na roça agora aqui, 6 horas. Vou mostrar para todo mundo aqui como que as dificuldades aí que a gente enfrenta aí com a produção nessa época aí. Produção nessa época de frio, a gente já sabia que ela era problemática, né? Mas tá aí, ó, a gente, dá para vocês verem aí atrás, e a rocinha tá aí atrás, tá bonita. Mas com essa dificuldade aí, com oscilação térmica bem elevada, né? A gente tá tendo uma alteração aí de mais de 10 graus aí, com certeza aí, variando entre dia e noite aí. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta aí. Mas a agricultura é isso aí, a gente tem que ter paciência e saber enfrentar essas adversidades aí. Aí pessoal, ó, as dificuldades da produção no inverno aí, ó. Chegamos na roça aqui agora 6 horas. Olha aí pra vocês verem, ó. Neva, oscilação térmica bem elevada. Certamente a gente teve uma variação aí acima de 10 graus aí, com certeza. Fez bastante frio essa noite aí. Uma época de florada. Mas a rocinha tá indo, tá? Tá sofrendo estresse aí, com certeza, mas tá indo. Aí pessoal, essa é a nossa Manchester aí, ó. A área tá bem limpa mesmo. Bonita. O fio tá deu uma atrasada. Tem aí também? Cadê? Ah, vi aqui.
Pessoal, essa é a nossa Sweet Jane aí, ó. Como é que ela tá aí, ó. Ela já tá bem vigorosa também. Tá começando a soltar umas florzinhas já. Flor masculina, flor feminina. Trabalhando. Colocando as flor macho aí. Colocou bastante flor macho. Começando a soltar as femininas também. Essa aqui é a variedade Liverpool que eu falei contigo aí, ó. Na safra de inverno, ó, pra você ver como é que ela tá bonita, tá boa. Tá na florada ainda, começando a carregar. Já tem alguns frutos. Ó, completamente fruto. Melancia. Aí, pessoal, essa aí é a nossa melancia Liverpool aí, ó. Tá bonita. Desenvolvimento bem parecido com o da Manchester. Que a gente olha por cima, aparentemente ela tá mais fechada, mas na verdade, para que a gente chega bem próximo, a gente vê que ela tá bem parecida, na verdade. Então, para fechar aí, pessoal, de uma maneira geral, a nossa roça tá bonita, tá dentro do que a gente esperava. A gente sabia dessa dificuldade com relação a questões climáticas aí, e a gente está fazendo o possível para contornar essa dificuldade aí da melhor maneira possível com todas as ferramentas que a gente tem. Falou de doença, falou de combate, falou de fungo, falamos bastante a respeito aí dos princípios ativos aí. Ficou bem técnico o vídeo, ficou até meio chato, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo e falar da importância desses fungicidas aí. Se ficou muito complexo, manda pra gente nos comentários aí que eu vou tentar melhorar aí ao máximo aí. Só peço pra você que não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, porque ajuda muito a nossa mensagem difundir dentro da plataforma aí, que é o YouTube, e chegar ao maior número de agricultores aí. Então, até semana que vem. Fui!